Recentemente, eu me deparei com esse clipe, uma discussão entre Hansa e Avery sobre se haverá ou não profetas vindo depois de Jesus. Que a paz esteja com ele ou não. E foi isso que aconteceu. Total clear. Jesus não fala um profeta após. Não fala. Ele não diz para testar os profetas para ver se eles são verdadeiros. Sabendo que os profetas falsos testam os profetas falsos, haverá profetas falsos que dirão depois dele: Existem profetas que vêm dele. Não. Porque testaria. Todos eles são falsos. Então, esse é um ponto muito sólido do Hansa. Estamos prestes a ver Avery tentar responder a essa pergunta. E, claro, é uma pergunta significativa. Por quê? Os cristãos. Se houver profetas depois de Jesus, então, naturalmente, vocês vão ter que levar a sério as reivindicações de profetismo deles, em vez de simplesmente descartar todo mundo. Então, como você acha que o Avery respondeu a essa pergunta? Me faça perguntas excelentes. Excelentes. Jesus não fala sobre um profeta que vem depois dele. Não fala. Ele não diz para testar os profetas para ver se são verdadeiros. Eles são profetas falsos, teste-os. Haverá profetas falsos, sem verdadeiros. Uns profetas vêm depois dele. Não. Porque testaria. Todos eles seriam falsos. Não seriam. Bom, sim. E é isso que você faz. Então, se você testa alguém para testar a veracidade. Mas também tem outra coisa, Hansa. Porque, quando se trata da palavra profeta ou profecia, tem pessoas que têm o dom de profecia que o Espírito Santo dá a elas, o dom espiritual de profecia, e está proclamando. Proclamar a mensagem significa no Novo Testamento. Então, tem uma nuance com a palavra profeta e profecia. Agora, não sei se você percebeu isso, mas o Avery inicialmente aceita essa questão de forma literal. E ele afirma que, sim, isso está falando sobre profetas literais, mas nega que haverá profetas que virão depois de Jesus. Mais tarde na discussão, ele percebe que está em uma situação complicada e que o Hansa está certo. E, portanto, ele muda sua resposta e diz: não, o que se quer dizer aqui é por lucro. São pessoas que estão apenas proclamando a mensagem. E isso é absolutamente ridículo, especialmente se você examinar o contexto. Porque quando fala sobre falsos profetas, Mateus, no capítulo 7, cita Jesus dizendo: naquele dia, muitos dirão a mim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e expulsamos demônios em teu nome, e fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Então, nesses versículos, não são pessoas que estão apenas proclamando a mensagem, mas são pessoas que vêm com grandes sinais. E é por isso que Jesus quer que você teste essas pessoas. Agora, dito isso, eu entendo por que o Avery está sendo tão irracional em sua posição. E, negando veementemente que é isso que Jesus está dizendo, e isso se deve à sua reação em relação ao Islã. Quer dizer, no final das contas, se Jesus está dizendo que você precisa realmente sentar e testar esses profetas, então, isso daria à profecia de Muhammad, que a paz esteja com ele, alguma legitimidade. Porque, como eu disse no vídeo anterior, Muhammad, que a paz esteja com ele, é alguém que fez um ótimo trabalho. Que a paz esteja com ele, alguma legitimidade. Porque, quer dizer, como eu disse no vídeo anterior, Muhammad, que a paz esteja com ele, é alguém que fez um ótimo trabalho em espalhar o monoteísmo e dar legitimidade aos profetas anteriores, e fazendo com que a península que rejeitava a existência de uma vida após a morte, acabasse acreditando na existência de uma vida após a morte. Parece um candidato credível para um futuro profeta. Então, como Avery justifica sua visão usando a Bíblia? Tem um monte de versículos que ele cita para provar que não há profetas depois de Jesus. Que a paz esteja com ele. Aqui estão eles. Jesus, deixa eu te mostrar. Vou te mostrar e vou te deixar com isso. Você não pode me mostrar eu sei. Bíblia não diz que sou o selo dos profetas e que não haverá profeta depois de mim. Um problema. Vou mostrar isso. Eu sei vai mostrar. Eu mostro. Você vai me mostrar algo vago.
Um versículo que é vago. Isso pode significar 4 ou 5 significados diferentes. E não diz especificamente que fulano é o selo dos profetas. Deixa eu te mostrar como Deus fala conosco agora. Este é o capítulo 1 de Hebreus. Em Hebreus. Bom, Hebreus não está citando Jesus, Avery. Você está escolhendo as palavras de um autor anônimo. Isso claramente nunca conheceu Jesus mais do que as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Isso é problemático. Este é o capítulo 1 de Hebreus. Há muito tempo, em várias ocasiões, e de muitas maneiras, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, como Deus fala conosco? Ele nos falou pelo seu Filho, a quem nomeou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também criou o mundo. Então, nestes últimos dias, ele não está mais falando conosco através de profetas. Ele está falando conosco, e já falou conosco pelo seu Filho, que também foi criado. Essa última parte, você acrescentou. Quando disse que ele não está mais falando por profetas, acrescentou isso. Há muito tempo, em várias ocasiões, e de muitas maneiras, Deus falou, no passado, aos nossos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho. Irmão, isso nem é explícito. Nestes últimos dias, não precisa ser do tempo de Jesus até o dia do juízo. Pode simplesmente estar se referindo aos últimos anos ou às últimas décadas. Está se referindo ao tempo de Jesus mesmo. Esses últimos dias desde a época em que essas palavras foram escritas. Então o irmão estava certo. Você ia citar alguns versículos que não eram nada explícitos. E de novo, Jesus não disse essas palavras. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: a lei e os profetas foram até João. A lei e os profetas foram até João. Desde então, a boa nova do reino de Deus, o evangelho, é pregada. E todo mundo se esforça para entrar nela. Então, segundo Jesus, a lei e os profetas pararam em João, o Batista. Eles fizeram. Lucas 16, 17. Mas é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só ponto da lei. Jesus não está afirmando que a lei acabou, mas ele estava apenas falando sobre como as pessoas buscavam orientação antes do seu tempo, antes de ele trazer a boa nova. Então, não, assim como a lei não está mais nula. Da mesma forma, não há razão para assumir que os profetas pararam de vir. Especialmente por causa de Mateus, capítulo 7, que te diz para testar os profetas futuros. Agora, com isso em mente, eu gostaria de lembrar o público cristão de levar as ordens de Jesus a sério. E, na verdade, manter a mente aberta em relação a profetas futuros, especialmente se for um profeta que foi extremamente bem-sucedido em espalhar o monoteísmo. Eu ouso dizer, mais bem-sucedido em espalhar o monoteísmo do que o próprio Jesus. E para o resto de vocês, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jesus fala sobre um profeta vem depois de Não, ele não diz. Não é. testar os profetas para ver se eles são verdadeiros. Eles são impostores. Teste os impostores. Haverá falsos profetas que virão depois. Existem profetas que... Não. Por que testaria? Todos eles são falsos.